Ronaldo Mota, ele hoje está reitor da Universidade Estado de Sul de Sá, mas ele é professor titular aposentado da Federal de Santa Maria, tem uma carreira totalmente voltada inicialmente para a física, né? Então ele é físico formado pela Universidade de São Paulo, mestrado na Federal da Bahia, doutorado na Federal de Pernambuco. Esses dois pós-doutorados com certeza estiveram relacionados com física também, né? Agora, numa segunda parte da contribuição do professor Ronaldo Mota, vai muito na direção do trabalho que ele fez em Brasília, né, dentro de secretarias. Né, e eu tenho certeza que aqui ele fez uma contribuição tão importante quanto a contribuição que eu não tenho condições de avaliar tanto na carreira enquanto físico. Né. Então, o Ronaldo foi secretário nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, foi secretário nacional de Educação Superior, secretário nacional de Educação à Distância e ministro interino do Ministério da Educação. Ele foi Visiting Fellow no Institute of Education da University of London. Eu acredito que aqui já foi um trabalho voltado para a educação, inclusive eu vejo aqui que no livro que nós usamos muito em campanha, o David Scott é um parceiro inglês do Ronaldo, né? E ele foi condecorado pelo presidente da República como comendador na classe Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Então, realmente tem um lastro muito grande, é uma satisfação muito grande tê-lo na Unesp, Ronaldo, conversando com os nossos conselheiros, já que é uma reunião de conselho universitário, mas também decidimos fazer uma transmissão pela televisão Unesp, então eu também dou bom dia e agradeço a presença do pessoal da Unesp, e também dou um bom dia para as pessoas que nos assistem à distância. Então, eu passo a palavra para o Ronaldo. Bem, bom dia a todos, de forma muito especial ao magnífico reitor Sandro Valentini, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Para mim é um prazer enorme, uma honra. Eu tenho uma ligação com a Unesp, ainda que supostamente tangencial, acabou sendo bastante intensa. Primeiro, o próprio fato de ser de Assis, quer dizer, desde criança eu acompanho aquilo que era um instituto isolado da USP, que progressivamente foi virando Unesp, seja porque tenho contatos com várias unidades, e seja também porque, quando eu estive na Secretaria de Educação Superior do MEC, o reitor era o reitor Macari. E a gente acabou estabelecendo, particularmente com a Unesp, um conjunto de ações diferenciadas, né? Eu diria que até tão diferenciadas que, quando eu saí do Ministério, a Unesp, através do reitor, me deu um presente muito singular. Eu ganhei um pandeiro. Por algum motivo, ele concluiu que eu gosto de pandeiro. Então, se alguém no Rio hoje reclama da Unesp, são os meus vizinhos, porque eu devo perturbá-los sempre com o tal do pandeiro, que eu sempre vou me lembrar que eu ganhei da Unesp. Não sei dizer o motivo, porque foi um pandeiro, sei dizer porque foi um pandeiro, mas estranho, a Unesp foi quem me presenteou isso há muito tempo atrás. E eu uso o pandeiro e agradeço a Unesp por isso. O nosso tema hoje, como o reitor adiantou, é a questão da educação contemporânea. Como isso tem, e naturalmente o específico daqui, um tom acadêmico, eu vou me dar a liberdade, se vocês me permitem, de, às vezes, carregar um pouco nas tintas. Significa, eu vou falar o que eu acredito, mas eu vou falar, talvez, de uma forma bastante enfática, até para provocá-los para aquilo que é, talvez, mais relevante, que é a discussão posterior. Portanto, algumas coisas que, insisto, acredito, mas que elas têm um tom, serão apresentadas num tom de convencimento, não porque eu esteja fechando o debate ou porque eu esteja 100% convencido, mas que são tendências, são mega tendências hoje na educação mundial e que demandam ser apresentadas de uma forma, diria, enfática. Eu começaria, o mundo contemporâneo, se já seria uma ousadia, tentar defini-lo com uma frase. Qualquer frase é por si incompleta, é por si frágil. Mas se eu fosse forçado, sob pena de tortura, definir uma frase, o que é o mundo contemporâneo,
aquilo que caracteriza o mundo contemporâneo em contraposição ao mundo que existia antes, eu diria que esta é a nossa primeira experiência enquanto humanos, enquanto Homo sapiens, de viver numa sociedade em que a informação está ou estará progressivamente plenamente disponível, totalmente acessível e gratuita. Alguns, com razão, podem dizer, não, ainda não é totalmente gratuita. Será? Ninguém discute mais que ela é totalmente instantânea, mas é fundamental que nós caminhamos de forma muito, mas muito acelerada a um cenário de uma sociedade em que a informação estará totalmente disponível. Eu sei que não é o papel da educação somente transmitir informações, mas é um papel substantivo que ela tem de transmitir informações. Portanto, se isso é verdadeira a premissa, que caminhamos de forma acelerada em direção a uma sociedade em que a informação estará totalmente disponível, isso impacta, tem impactado e impactará muito mais todos os setores da sociedade. Mas, de uma forma radical, deverá, e já está, fazendo com que a gente faça uma reconceptualização, especialmente do que é o processo ensino-aprendizagem. Dado que, e aqui que eu carrego nas tintas, a informação tende a se transformar no produto mais barato e, para não usar uma palavra que tem outro significado, muito vulgar. Informação definitivamente se transforma progressivamente em algo absolutamente acessível, instantaneamente e extremamente barato. E como que a gente repensa isso à luz de alguém que é um educador? Como que a gente pensa isso ou repensa isso à luz de uma instituição cuja finalidade é, essencialmente, educar? Uma pergunta interessante é se nós, humanos, já vivemos coisas parecidas no passado. Por mais que a gente tente fazer uma retrospectiva, eu diria que só houve 2 momentos na história da humanidade similares ao momento que nós vivemos hoje. Um deles, certamente, foi a, entre aspas, invenção da escola. A escola, ela é uma inovação, ela é uma invenção. A escola não existia. É engraçado que a gente imagina que a escola... A gente não consegue imaginar como que era um mundo sem escola. A escola foi inventada, pelo menos no mundo ocidental. A história do mundo oriental é um pouco mais sofisticada. A história do mundo ocidental, ela tem um marco muito importante na Grécia Antiga, séculos IV, V a.C., em Atenas, existiam os sofistas, grosso modo, poderíamos dizer, uma espécie de professores particulares que atendiam as famílias da aristocracia e que atendiam quase que no face a face cada um dos jovens da aristocracia ateniense. Platão é uma figura fundamental. Platão cria a academia. A academia de Platão, ela é, de certa forma, um marco referência daquilo que viria a ser a escola como nós a conhecemos hoje. Isso foi fundamental. Só fazer uma observação, precedendo e influenciando Platão, todos sabem, a figura de Sócrates. E Sócrates, diferentemente de Platão, não escrevia. O fato de Sócrates não escrever tem vários motivos. Um deles é a própria influência dos sofistas, que colocavam o ato do uso das mãos como sendo mais próprio para os escravos, os agricultores, os artesãos, os militares, mas não para a aristocracia. Mas Sócrates tinha um motivo adicional, que é importante a gente reter isso na nossa memória. Sócrates também não escrevia, porque ele achava que os seus discípulos ficariam preguiçosos se ele escrevesse. O fato do seu discípulo saber que aquele conhecimento estaria, em tese, acessível por escrito a qualquer momento, faria, segundo Sócrates, que eles ficassem preguiçosos e, portanto, prestariam menos atenção e, principalmente, deixariam de desenvolver aquilo que era um dos maiores predicados para os jovens futuros dirigentes de Atenas. Platão não seguiu essa linha. Platão absorveu Sócrates, escreveu os pensamentos de Sócrates, escreveu seus próprios pensamentos e fundou a academia. Quem vai para a academia, estudar na academia?
Alguém que não é de Atenas, não é essencialmente grego, mas vem de uma região um pouco acima, que é filho do imperador da Macedônia, chamado Filipe II, que tem um médico particular. Filipe II tem um médico, o médico tem um filho brilhante chamado Aristóteles. E Aristóteles, é importante dizer que ele não é de Atenas, porque ele é mandado estudar na academia, absorve os pensamentos de Platão, mas se contrapõe aos pensamentos de Platão, especialmente naquilo que se refere à alma. Isso é relevante porque Platão imaginava que a alma, aprisionada no corpo impuro e mortal, era uma alma pura e imortal que tudo sabia. Ora, se a alma tudo sabe, ela dispensa o sensoriamento do corpo, ela dispensa, embora ele escrevesse, usasse as mãos, a ideia da utilização do corpo como fonte de conhecimento não era próprio de Platão. Aristóteles se contrapõe a isso. Aristóteles é o primeiro da nossa espécie a dissecar um golfinho e perceber que, tendo placenta, não era exatamente um peixe, se aproximava do mamífero. Ele é o primeiro a fazer uma observação interessante, que os navios, ao se afastarem nos portos, a razão entre o tamanho da vela e o corpo visível do navio ia aumentando, e ele conclui que a Terra, ele não usava esse nome, fosse redonda. Bom, Aristóteles cria, em contraposição relativa à academia, o Liceu. O que importa é que séculos IV, V a.C. marcam uma enorme revolução. Eu tinha agora a escola, seja a Academia de Platão ou o Liceu de Aristóteles, que até hoje, se você fizer uma visita virtual, é possível a academia, você vai vê-la como muito próxima, do ponto de vista arquitetônico, distribuição, metodológico, muito parecido com o que nós temos hoje. Nasce a escola. A escola é uma revolução. Professores permanentes, alunos e alunas, é interessante isso, permanentes, vivenciando e ocupando o mesmo espaço físico. Isso é a escola. Foi uma enorme revolução. Apesar da enorme revolução que a escola se constituía, e apesar de Platão e Aristóteles e os demais filósofos, exceto Sócrates, escreverem bem, a verdade é que muito poucos eram letrados. O objeto sobre o qual se escrevia eram basicamente pergaminhos feitos de pele de animal, trabalhoso, custoso e raros. Para completar, séculos ou milênios em seguida, a igreja se apropria desses pergaminhos. Quem leu ou assistiu O Nome da Rosa vai se lembrar de quanto que a igreja acabou contribuindo para transformar aqueles objetos raros em praticamente inacessíveis. A verdade é que a escola nasce, tem um papel muito relevante, mas ela tem sua limitação porque o meio no qual se escrevia não permitia que eu tivesse uma escala adequada. Portanto, a primeira revolução educacional teria sido o nascimento da escola. Vamos passar 2000 anos sem que nada semelhante acontecesse. Algo semelhante vai acontecer na metade do século XV, 2000 anos depois, quando Gutenberg, utilizando uma máquina de espremer uva para fazer vinho, pensa na possibilidade de utilizar o mesmo mecanismo para utilizar com litografias ou com estruturas tipagem que permitisse utilizar uma novidade na Europa, que era o papel vindo da China. O papel, diferentemente do pergaminho, ele é fácil de ser trabalhado, ele é fácil de ser encadernado e ele é barato. Com isso surge o livro moderno de Gutenberg. O livro moderno de Gutenberg não pode ser menosprezado em hipótese alguma. Ele foi um grande momento e foi o grande alicerce que permitiu que a nascente universidade europeia se consolidasse, se cristalizasse e fizesse aquilo que era o mais relevante nos 2 séculos seguintes: o desenvolvimento do método científico. O método científico, a gente tem como referência simbólica a figura de Galileu, que é já no século XVII, que só foi possível porque você tinha um ambiente de universidades que estavam assentadas também no livro. Faço aqui uma observação, só um parênteses. Há textos maravilhosos dizendo, na época, quando o livro se transformou em abundante, que o professor iria desaparecer, porque ninguém ia querer assistir uma aula do professor,
Porque se o livro era feito com esmero, cuidado, ele era melhor que o professor, porque o professor poderia errar. O professor, por melhor que fosse, não tinha a capacidade que o livro tem. Claro que essa discussão foi boba, não prosperou, mas houve a discussão. E livro e professor não foram coisas contraditórias, pelo contrário, livro mais professor deram a base do desenvolvimento das universidades europeias, que tiveram como consequências, uma das consequências, o desenvolvimento do método científico moderno, com Galileu. Posteriormente, Galileu morre em 1642. É o mesmo ano que nasce Isaac Newton. Isso é relevante porque, se Galileu está associado à ideia do método, a experimentação, ou seja, a observação, a lógica e a experimentação, Isaac Newton, com o cálculo diferencial integral, dá um passo além, porque ele é um formalismo que permite descrever a natureza sob a forma de leis. Leis que dizem como a natureza se comporta. Vejam, é um passo sutil adiante. Eu não só uso a experiência como comprovação da verdade, mas eu agora posso expressar o seu comportamento sob uma forma de um formalismo matemático que me permite fazer isso, que é o cálculo diferencial integral. Em suma, temos, então, o ambiente da segunda grande revolução, que é o livro moderno. Só para fazer um outro parênteses, a revista Time, todos os anos, tem que escolher o personagem do ano. E não é fácil, já é difícil. Esse ano é possível que a gente imagine quem seja. O ano passado, Angela Merkel foi, Obama foi. Mas tem, por vezes, que é década. O personagem da década, a Time também escolhe. Quando foi passado do ano 2000 para o ano 2001, a revista Time teve um problema grave, que ela tinha que escolher não só o do ano, não só da década, não só do século, mas quem teria sido o personagem do milênio. E, se alguém se lembrar, na capa aparece Gutenberg, porque ele, na metade do milênio, ao desenvolver o livro moderno, ele fez uma revolução que teve consequências que marcaram o segundo metade do milênio. Eu tenho um amigo chinês, que é físico, e a gente trabalha, e ele, vez por outra, ele volta ao mesmo tema. Ele fala: vocês, ocidentais, ficam admirados que a China é o que ela é hoje. A China sempre foi isso. Nós só tivemos um pequeno lapso de tempo em que nós descuidamos porque nós não desenvolvemos... Ele não falou isso, ele falou assim, por culpa do Gutenberg. Eu falei, mas onde é que Gutenberg tem essa culpa toda? Ele é o seguinte: Gutenberg usou um aparelho vagabundo que a China já dominava há muito tempo, mas nós, chineses, diz ele, temos com a caligrafia uma ligação divina que a gente jamais vulgarizaria a caligrafia, que é uma arte vinda do imperador, portanto, divina, transformando aquilo no livro, que era um objeto entendido como vulgar. E vocês, ocidentais, adotaram o livro. Ao adotar o livro, desenvolveram o método, desenvolveram a ciência, desenvolveram a máquina a vapor. Com a máquina a vapor, vocês fizeram a Revolução Industrial, e com isso vocês sucatearam a China, bem como a Índia, que tinha uma produção artesanal. Veja, o raciocínio dele tem sentido, e foi o raciocínio que levou a revista Time a escolher Gutenberg. Bom, a primeira revolução é o nascimento da escola. A segunda revolução é o nascimento do livro moderno. Qual é o drama que nós, esta geração, lato sensu, vive hoje? Nós estamos no meio, não na metade, meio quer dizer imerso, na terceira grande revolução educacional. E essa terceira grande revolução educacional tem a ver com uma coisa chamada tecnologias digitais. Qualquer tentativa de minimizar ou de imaginar erroneamente que estejamos passando por um mero modismo, esqueçam. As transformações são radicais, são profundas, são rápidas, e não haverá nenhum setor que não seja profundamente atingido pelas consequências advindas num fato simples. Adentramos uma sociedade em que a informação estará, ou já está, totalmente acessível, instantaneamente disponibilizada e basicamente gratuita. Em que isso muda? E aqui o tempo vai me exigir atropelar para a gente poder chegar na questão educacional mais direta. Aquilo que nós chamamos educar hoje continua
refletindo o que nós entendíamos como educar no século passado. E a escola, que começa em Platão e Aristóteles, teve uma progressiva evolução que atingirá o seu ápice no século XX. A escola, tal como foi concebida, ela vai progressivamente ocupando espaços, mas com a Revolução Industrial, ela passa a ter um papel primordial que não tinha antes, ou não tinha no peso que ela passou a ter na Revolução Industrial. A Revolução Industrial passa a demandar um conjunto de profissionais especializados, cuja formação foi conferida como missão à escola, e a escola o fez muito bem, muito bem. A escola ela é cantada em prosa e verso, o professor passa a ser uma figura mais respeitada do que o padre, do que o advogado, do que o banqueiro, porque a escola, no século XIX, mas particularmente no século XX, ela constitui-se na principal referência social, à medida que ela cumpre um papel, e cumpre com muita eficiência, de formar profissionais para aquele mundo que estava se evoluindo. Se nós levarmos em conta, de uma forma mais específica, o século XX, o modelo de produção baseada no Fordismo, no Taylorismo, ele demandava uma escola que atendesse a isso. E as escolas se estruturaram arquitetonicamente, metodologicamente, se aprimorando desde aquela época antiga, mas atingindo um nível de eficiência, um nível de eficácia jamais visto. A escola foi um grande sucesso do século XX. Não há um problema com a escola, há um problema com os séculos. Ou seja, quando nós entramos no século XXI, se não percebermos que estávamos ingressando numa revolução absolutamente inédita e que vai modificar de forma profunda o que se quer da escola, ou o que se quer dos educadores, ou o que se quer dos educandos, nós não teremos condições de entender o que se passa hoje. Essa escola, e esse educador, e esse educando, que foram grandes sucessos do século XX, estão próximos a um enorme fracasso. Simplesmente, aquilo que eram os pressupostos básicos da educação do século XX não funcionam mais. É óbvio que a educação está longe de se reduzir à memória, mas a educação tinha, sim, alguns aspectos de memória. Deixa eu me referir a uma área que eu estou mais próximo. Mas formar um engenheiro no século XX, seja como for, de alguma forma se aproximava a dar um diploma a alguém, porque aquele alguém adquiria um conjunto de conhecimentos que era mutante, mas existia um núcleo do conhecimento que era mais ou menos estável, existia um conjunto de técnicas e procedimentos que caracterizavam quem domina esse conhecimento e quem conhece e exercita esse conjunto de técnicas e procedimentos, eu posso chamá-lo de engenheiro. E quem chegava nessa etapa era, assim, chamado de engenheiro. E funcionava bem. Alguns eram melhores engenheiros. Outros não eram tão bons, mas eram engenheiros. E iam trabalhar numa sociedade que os reconhecia como engenheiros e eles tinham relativo sucesso. Insisto, alguns mais, outros menos. Qual é o drama? Qual é o ponto de corte? O ponto de corte é que dominar conhecimento, dominar algumas técnicas e procedimentos, à medida que o século XXI foi se avançando, passava a ser cada vez menos importante, para beirar em seguida algo como sendo irrelevante. Nós estamos vivendo uma nova era, onde a afirmação mais difícil para um professor aceitar, e aceito que não seja fácil mesmo, é dizer, nós estamos nos aproximando num novo contexto, onde, fazendo uma síntese, diria, prepare-se para a seguinte afirmação: é menos relevante o que o aluno aprendeu, é menos relevante o que o educando aprendeu, do que o desenvolvimento dos mecanismos ou da sua consciência acerca dos mecanismos de como ele aprende. Ou seja, é difícil imaginar isso. Se, de alguma forma, uma boa parte da carga de responsabilidade da escola era ministrar conhecimentos, eu estou indo além da informação, estou falando de conhecimentos,
Nós estamos beirando um novo sistema, uma nova demanda, onde cada vez menos relevante é qual foi exatamente o conhecimento e passa a ser muito relevante o domínio dos mecanismos acerca de como se aprende. É como se dissesse, nós temos 3 grandes paradigmas que nós desconhecíamos até então. E esses 3 paradigmas educacionais seriam complementares. O primeiro deles é que nós estamos entrando numa era em que todos aprendem. Vocês vão dizer, mas sempre todos aprenderam. Não é verdade educacionalmente. Assim, se eu me lembrar lá de Assis, década de 60, e aqui eu não estou falando de classe social, porque eu estou falando de uma mesma família que tivesse 4 filhos, era absolutamente comum a terminologia dizer o seguinte, dos 4, 2 dão para o estudo, em geral eram os 2 homens, e 2 não dão para o estudo. Então as pessoas, elas eram, sim, classificadas em dar para o estudo ou não dar para o estudo. Isso se rompe e caminhamos à ideia de que todos aprendem. O segundo paradigma, que é quase um corolário do primeiro, é que todos aprendem o tempo todo. De novo, nós não sabíamos disso. Se eu voltar lá para Assis, né, a minha mãe estava convencida que eu só aprendia quando eu ia para a escola e começava a aprender a hora que a professora ou o professor estava falando, e a gente anotando, e eu só podia imaginar que eu estava aprendendo se eu fizesse a lição de casa. Qualquer outro momento da minha vida que não fosse assistir a aula ou fazer a lição de casa, não era aprendizagem. O que nós sabemos hoje? Nós aprendemos o tempo todo, em todos os lugares, inclusive na escola. Há experiências fantásticas feitas com presidiários. Primeiro que presidiário aprende um monte de bobagem em geral, mas aprende. A mente humana, ela tem uma propensão a aprender que é irrefreável. Mas há experiências com presidiários em solitárias, relatando que eles aprendem com as baratas, com os ratos, com formigas. A mente humana aprende o tempo todo. E isso não é pouco. Aprende o tempo todo, aprende em todo lugar. O terceiro paradigma, que é talvez o mais complexo de todos eles. Cada indivíduo aprende de maneira única. Vejam, nós não sabíamos o DNA da década de 50, quer dizer, nós ainda estamos ao quê? 70, 80 anos da concepção do DNA. Nós sequer sabíamos que haveria uma molécula que nos identifica, que nos define do ponto de vista de comportamento, ou que contribui para definir em termos de comportamento, de aparência, de relações com o mundo. Mas o que nós ainda não sabemos é que provavelmente é uma maneira de dizer, né? Mas não há nessa sala 2 indivíduos que aprendam igualmente. Cada pessoa aprende de maneira única. Essa afirmação no século passado não teria sentido. A essência do modelo taylorista, fordista era: coloca todo mundo na sala, dá a mesma aula, pouco importa se uma parte deles vai aprender menos e uma outra parte vai aprender mais. A média da gaussiana me satisfaz. Se 3/4 da sala aprenderem, o meu modelo do capitalismo mais amadurecido do século XX se dava por satisfeito. Então, se a gente... o Unesp me dá umas reminiscências, né? Quer dizer, eu me lembro das minhas escolas em Assis, você tinha assim, eu sempre ficava lá em 3º, 4º, porque tinha os japoneses. Os japoneses, né? Eles sempre ficavam em 1º, 2º. Eles são ótimos, só que adotou-se uma metodologia para todos e, por algum motivo, por um conjunto de aspectos culturais, disciplinares, eles se davam muito, muito bem. E eles, naturalmente, o que era ótimo, não tinha problema nenhum que eles dessem bem. O problema é o oposto, é o outro rabo da gaussiana. Por algum motivo, um conjunto se dava muito mal. E, naquele momento, você tinha uma terminologia para eles. Eram pessoas que não davam para estudo. Ninguém, naquele contexto, poderia fazer a seguinte ideia: se cada um aprende de uma maneira única, há
ou não a possibilidade de eu ter adotado uma maneira de educar que provavelmente, por coincidência, não bate com a maneira daqueles de aprender. Deixa eu contar uma história aqui, como o reitor se referiu. Eu sou reitor de uma universidade gigantesca, né, que predominantemente trabalha com alunos, não só, a gente é muito grande, trabalha com todo tipo de aluno, mas parte significativa dos nossos alunos são alunos que trabalham durante o dia, estudam à noite, fazem muito cursos da área de gestão. E eu, como reitor, vou lá para as formaturas. É um orgulho, porque você vê gente que quase 100% deles são os primeiros que terminam o curso superior, e a gente tem um prêmio para o melhor conceito médio que eles tiraram durante o ano. Então, as formaturas têm 1.000, tem 500, tem 600, e eu entrego lá um prêmio, que é uma bobagem. Mas não é isso, tem que entregar, é um momento simbólico, bonito. E eu pegou um que fez educação à distância. E eu perguntei para ele, pô, legal, você fez educação à distância, né? Maior nota, os outros são presenciais, você teve maior nota. E, na época, eu tinha tido ENAD. Eu falei, como é que você foi no ENAD? Ele falou assim, não, consta que eu tirei a maior nota do ENAD, tinha tirado mesmo. Legal, bom, coisa boa. Daí eu perguntei para ele assim, mas e daí, você não assistiu nenhuma aula? Ele falou assim, não, eu não assisti nenhuma videoaula. Eu falei assim, não, eu falei aula, videoaula, claro que você assistiu. Ele falou assim, não, eu não assisti. Eu falei, e aí começou a complicar. E ele não era tão... Podia ser alguém fazendo segundo curso. Daí eu vi que ele estava me provocando. Eu falei, não, mas então você estudou pelo livro, nós temos um leitor Estácio, que todos os livros estão lá. Ele falou assim, não. E eu vi que ele queria dizer alguma coisa. Eu falei, mas você participa do fórum. Fórum, para quem faz educação à distância, é um local que tem debates. O professor sugere tempo, falou assim, nunca. Eu falei, meu Deus. E onde é que nós vamos chegar com isso, né? Daí eu fui falando, daí eu perguntei qual o segredo. Então, ele falou assim, eu moro no Recreio. Para quem não sabe, Recreio é como se alguém morasse lá, um local bem distante. Eu sou de São Paulo, mas esqueci os nomes. Recreio é muito longe do Rio. Eu falei, e no Recreio alguém te ajuda? Ele falou assim, não, no Recreio ninguém sabe nada. E a conversa e a cerimônia indo, né? Que eu perguntei para ele assim, e daí? Ele falou assim, não, eu trabalho aqui no centro do Rio. Leva 2 horas para ir, 2 para voltar. E ele disse assim, eu só escuto, todas as nossas aulas são em MP3. Eu falei assim, puxa vida. Daí eu fui na literatura, existe um conjunto razoável de alunos que tem dificuldade extrema, para não dizer impossibilidade, de aprender assistindo. Porque tem essa dificuldade, ou não, desenvolve uma habilidade extrema auditiva do processo cognitivo ser auditivo. Geneticamente está associado a algo que predispõe esse tipo de comportamento. Aquele aluno era um aluno talentoso, cuja característica era a aprendizagem ser 100% auditiva. Ele não é exemplo para ninguém, eu não contei isso lá, senão as pessoas iam pensar assim, estamos estimulando os alunos a não assistirem às aulas, não lerem livros. Não, só quero lembrar que esse aluno, se não tivéssemos nós disponibilizado as aulas em MP3, seria um fracasso. Porque nós disponibilizamos em MP3 para aquele caso particular, foi um enorme sucesso e ele era o melhor aluno da turma. Obviamente que era um excelente profissional e ia continuar sendo. O que me levou a pensar? O que é a escola contemporânea? A escola contemporânea, ela será definida como melhor ou pior à medida que ela apresente a maior multiplicidade de meios capaz de atender a maior multiplicidade de possibilidades de aprendizagem. Com razão, alguém diria, mas a maior parte de nós aprende por vários meios. É óbvio que sim. A maior parte de nós está nessa faixa da gaussiana. Qual é a característica que nós temos hoje? A real possibilidade de criar mecanismos, modos, meios que permitirão que todos aprendam todo e que cada um aprenda a sua maneira. Bom, vocês dirão, com razão, que é impossível eu criar todos esses mecanismos. É impossível, mas é possível você explorar a maximização de possibilidades. Como que eu faço isso? Conhecendo o educando. É fácil conhecer o educando?
Bom, vocês poderiam dizer lá, lembra do Aristóteles? O Aristóteles, ele conhecia tanto o educando que ele foi o tutor de Alexandre o Grande. Então, nós vamos colocar um professor para cada educando? Não é viável no modelo de grandes massas. Como que a gente pode conhecer o educando em grandes massas? Hoje, há vários mecanismos. O mais relevante deles é aquilo que se chama, em inglês, de Learning Analytics, ou, em português, analítica da aprendizagem. O que é analítica da aprendizagem? Cada um dos senhores nessa sala, acreditem ou não, é real, a Google tem realizado experiências com centenas de pessoas e provado isso de forma irrefutável, que sobre vocês mesmos, a Google hoje sabe mais do que seu irmão, sua irmã, esposa ou marido. Ou seja, se eu fizer 10 questões hoje para o seu irmão e fizer 10 questões para a Google, por menos que você utilize o buscador Google, sobre o seu gosto, sobre o que você gostaria de fazer e não fez, sobre quais são suas características, hoje a Google já sabe mais do que seu irmão ou sua irmã. Isso é Learning Analytics. Ou seja, a partir do seu comportamento, da sua reação frente a um conjunto de informações, você dá amostras, você dá indicações de quem você é. O nosso aluno com muito mais razão. Nós estamos trabalhando isso, nós temos um banco de questões de 500 mil questões. Esses alunos que trabalham com a gente 4, 5 anos, eles respondem a dezenas de milhares de questões. Até aqui, as questões, para quem trabalha com isso, elas eram muito voltadas à ideia do TRI. O que é o TRI? A teoria da resposta ao item. Você quer poder comparar uma prova com outra prova. É ótimo, mas o TRI é pré-história. A cada questão hoje, você pode identificar características fundamentais do educando. Deixa eu falar de uma delas, por exemplo. Em torno de 5% nessa sala, ou em qualquer outra sala, tem predisposições àquilo que se chamaria genericamente de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pergunta é, como que eu posso diagnosticar isso? Seguramente você pode diagnosticar fazendo exames genéticos. Mas você pode diagnosticar pelas respostas que são dadas a um conjunto de questões. Obviamente, não existe nenhuma questão que sozinha eu identifique quem são os 5%. Mas se eu fizer 100 questões, eu, com algum rigor, identifico quem são os 5%. Se você faz um texto, alguém que domina o conhecimento, não que não domina, mas que tem por característica uma leitura rápida na diagonal, uma certa ansiedade natural, tenderá para uma resposta B, que não é a certa. Quando a pessoa acerta, é pouco valor a questão. Mas quando ela erra naquela que induz uma leitura ligeira ao erro, isso sistematicamente... Por que é tão relevante? Estou dando um exemplo de TDAH. 5% mais ou menos tem TDAH. Se eu desenvolver uma metodologia ou uma abordagem que contemple esses 5% e a ele seja direcionado, esses que têm TDAH, que provavelmente, antes de eu ter abordagem inovadora, estavam no médio inferior da sala, não só eles voltam para a média, mas eles ultrapassam a média. Então, eu estou falando de um grupo que tem uma característica, que eu posso chamá-la genericamente de genética, comportamental, que, uma vez tendo uma educação que leve em conta esse fato, eles provavelmente, isso tem acontecido em vários experimentos, têm um desenvolvimento acima. Sem contar que provavelmente 1% é epilético. Epilético demanda, sim, um conjunto de cuidados específicos. Bom, mas falando de temas mais gerais, tem pessoas com dificuldade de letramento. O que é letramento? É gente que fez um primário fundamental mal feito. Tem solução? Claro que tem. Eu primeiro tenho que saber que a dificuldade dele não foi falta de conhecimento, estrito senso, mas foi uma dificuldade de interpretação de textos mais complexos. Você pode capacitar alguém à leitura de textos mais complexos? Pode. Primeiro você tem que saber que este é o problema dele. Tem gente que tem problema de letramento matemático, domina o conhecimento, tem talento, tem desenvoltura, mas tem um problema de letramento matemático. Perdeu uma regra de 3 lá atrás. Você pode, num portal inteligente, isso é Learning Analytics. Mas tem uma coisa mais
fantástica do que isso. O professor Krieger aqui, que gosta disso aí, que é uma coisa chamada edugenômica. O que é isso? Falar de farmacogenômica antes de falar de edugenômica. Cada um aqui, quando tem dor de cabeça, toma Tilenol, não toma? Ou toma Novalgina, cada um tem a sua preferência. O que vocês não sabem é que a indústria farmacêutica que produz o Tilenol pressupôs, isso está lá escrito, prescrito, que você é do sexo masculino, que você tem 32 anos, que a tua dor de cabeça é média, que você não é gordo nem magro, que você... Eles têm um perfil para o qual aquele Tilenol, o princípio ativo associado, foi desenhado. Você tem que ter uma dor de cabeça normal, porque se você não é isso, você tomou o princípio ativo de mais, o princípio ativo de menos, você não customizou, porque dor de cabeça é coisa simples. Um cardiopata hoje, ele faz uma cardiopatia tratada de acordo com um receituário customizado, envolvendo suas características genéticas, suas condições atuais, sua idade, seu peso, seu sexo. Cada vez mais, a farmacologia caminha em direção à farmacogenética, ou seja, eu customizo, a partir de um conjunto de características, aquilo que vai ser a sua medicação. A pergunta é simples. Existe uma edugenômica? Resposta impressionante. Existe, mais do que a farmacológica. Quem estuda isso hoje? Alguns grupos. O que você consegue identificar? No teu DNA, você tem hoje 76 sítios, chamado lote, plural de locus, que você associa à aprendizagem. Isso é num nível de sofisticação enorme. Os dois grupos que tem um grupo grande, de conjunto de 30, 40 grandes universidades, sediado no King's College. Tem um outro grupo na Suécia, que estuda gêmeos. Por que gêmeos são importantes? Porque você tem dois tipos de gêmeos, né? Você tem gêmeo univitelino e tem gêmeos fraternos. E eles estudam os gêmeos, e os gêmeos podem ter vários contextos. Gêmeos criados na mesma casa, gêmeos com os pais separados. Você tem irmãos não gêmeos vivendo em casas separadas. E, de alguma forma, você pode associar aquilo que é característica ambiental e aquilo que é característica genética. E isso são os pressupostos. A história é muito longa, eu não vou poder... Mas a edugenômica, ela começa a te caracterizar a possibilidade de você saber o potencial de aprendizagem. Ou, por que eu quero saber isso? Porque se eu conhecer quais são as fragilidades, os possíveis, eu posso começar algo muito antes, fazendo com que aquilo que eventualmente iria se caracterizar como uma eventual deficiência, deixe de ser. Ou mesmo explorar certas características, como eu citei, do TDAH, onde basta eu ter uma abordagem educacional, sabendo e conhecendo aquele educando. O grande segredo é conhecer o educando. O grande segredo é sairmos daquilo que se chama cognição e irmos em direção a uma coisa chamada metacognição. A cognição, ela estaria associada a todos os estados mentais, a como nós aprendemos, a como que nós ensinamos. A metacognição, que transcende a cognição, ela parte de um outro pressuposto, de que mais relevante do que aquilo que você aprendeu é o desenvolvimento permanente dos mecanismos que aumentam o teu nível de consciência acerca de como que você aprende. Deixa eu, para finalizar, somos todos professores aqui, imaginem que o reitor diz o seguinte: olha, quando você terminar a tua disciplina, você escolha o melhor aluno e ele será monitor da tua turma semestre 20. E vamos supor que todos os alunos queiram. E você, como bom professor, seleciona os dois que tiveram a melhor nota de forma mais objetiva. Você tem 2 alunos que tiraram 10. Partindo do pressuposto que ambos querem, você pede que ele fique até o final da aula. E no final da aula você faz a pergunta simples: o quanto que vocês aprenderam nesse semestre para serem monitores o semestre que vem? O aluno número 1, excelente aluno, tirou 10, ele responde: professor, o senhor foi um excelente professor, eu fui um excelente aluno, eu aprendi tudo. O segundo, que também é um excelente aluno, diz: professor, o senhor foi um excelente professor, eu fiz o que eu pude,
Eu talvez não tenha aprendido tanto quanto ele, mas sabe de uma coisa? Nesse semestre, eu comecei a entender melhor como que eu aprendo. Um professor cognitivo escolheria o primeiro. Foi mais claro. Um professor metacognitivo diria, obrigado, primeiro foi um excelente aluno, fico com o segundo. Um pai ou uma mãe que tenha 2 filhos, já que estamos trabalhando em hipótese, os 2 filhos vão razoavelmente bem. Os 2 tiram 7, os 2 estudam na mesma escola, os 2 vão para a mesma sala. Mas são diferentes. Um não perde aula, um acorda cedo, um faz as lições, o segundo não, nem sempre. Um pai ou uma mãe cognitiva vai se preocupar com o segundo e não com o primeiro. Um pai ou uma mãe metacognitivo vai se preocupar com o primeiro e não com o segundo. E, para finalizar, um empresário que vai contratar um profissional, vamos supor, de uma empresa de software, e ele vai contratar e pergunta ao primeiro pretendente, depois de uma lista em que eles são todos bons, não separem candidatos bons ou maus, todos são muito bons, formados nas melhores escolas, com boas notas. O primeiro diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta, quais são os softwares, os programas, as plataformas que vocês conhecem? O primeiro responde, meu futuro patrão, eu domino tudo, o que você imaginar de Microsoft Office, Linux, eu domino tudo. O segundo responde o seguinte, eu talvez não domine tudo, mas eu tenho uma obsessão por plataformas e softwares novos. Toda vez que soltam, eu sou obcecado por isso. Um empresário cognitivo escolhe o primeiro e vai falir. O empresário metacognitivo escolhe o segundo e, neste contexto, vai ter um enorme sucesso. Bem, reitor, eu acho que eu fui breve, atropelei questões que demandavam mais tempo, mas a ideia era exatamente poder provocá-los com isso que a gente interpreta que são grandes dilemas não resolvidos ainda da educação contemporânea. Muito obrigado pela atenção de todos e estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Bom, obrigado, Ronaldo. Vamos ao debate. Perguntas. O Arnaldo vai pegar as inscrições. Já temos 2 perguntas que vieram de fora. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta que veio por e-mail, e aí a gente passa para uma pessoa da plateia. A primeira pergunta que veio por e-mail, professor, é assim, gostaria que o senhor desenvolvesse mais o conceito de metacognição. Quem fez essa pergunta foi Carlos Delgar, de Socorro, São Paulo. Bem, a metacognição, eu não gosto de usar porque é uma terminologia que acabou ficando muito vulgarizada também. Mas, grosso modo, diria, metacognição está associado ao aprender a aprender, na mesma medida que a cognição está associada ao aprender. Tudo está embutido. Eu não aprendo a aprender sem aprender, óbvio. Mas quando na minha metodologia, eu priorizo aprender a aprender, eu estou sendo mais metacognitivo. Quando eu priorizo o aprender em detrimento, muitas vezes, do aprender a aprender, eu estou sendo mais cognitivo. Ou seja, o profissional do futuro, ele está muito mais... A chance de um sucesso, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista individual, estará muito mais associado às características metacognitivas. Como que eu desenvolvo características metacognitivas? Explorando... elementos que a escola e as metodologias tradicionais pouco fazem. Por exemplo, trabalho em equipe. Trabalho em equipe é muito metacognitivo. Nós estimulamos fortemente os trabalhos individuais e poucos trabalhos coletivos. No entanto, quando ele se transforma no profissional, vai ser muito mais demandado características de trabalhar em equipe, de juntar qualidades, entender fragilidades e, no total, ser capaz de cumprir uma missão, é uma característica metacognitiva e não cognitiva. Então, tem uma infinidade de características que eu chamaria de metacognitivas, que são aquilo que se chama habilidades socioemocionais, que elas são muito mais relevantes do que aquilo que é estritamente associado ao conteúdo. E isso é possível praticar. Deixa eu dar um exemplo de metacognitivo. Em geral, quando há um tema polêmico, e um bom professor explora temas polêmicos, vamos supor,
difícil adotar um divórcio, hoje não é um tema polêmico, aborto é um tema polêmico. Legitimamente, metade da turma é a favor do aborto. E, legitimamente, metade da turma é contra o aborto. Um professor tradicional cognitivo diria para a turma a favor do aborto: escreva a favor do aborto, aprofunde esse tema. Quem é contra, explorem e aprofundem ser contra o aborto. Um professor metacognitivo inverte. Esse que é contra o aborto diria o seguinte: você vê alguma lucidez em quem pensa diferente? Ah, não vejo. Pensa bem. Ah, bom, eventualmente, mesmo em condições muito especiais, eu até admitiria. Escreva sobre isso. Né? Falar em termos políticos. Hoje o mundo se divide em coxinhas e mortadelas, né? Seja lá o nome que estiver. Se você chegar e pedir para cada um enaltecer o seu próprio lado, você está sendo só cognitivo. Por que é tão importante você tentar explorar o metacognitivo? Porque você aumenta o nível de tolerância, capacidade de entender o outro. Isso se chama empatia. Empatia é metacognição. Não há nenhum ramo profissional ou da vida pessoal em que você desenvolver a capacidade de entender o outro por se colocar na posição do outro não seja fundamental. Na verdade, hoje tem uma coisa que é além da empatia, que é compaixão. A compaixão é a empatia aplicada. Por quê? Não basta eu entender o outro por me colocar na posição do outro, mas fazer algo em função disso. Isso é compaixão. Isso é uma característica metacognitiva. Isso não é uma atitude religiosa ou não é uma atitude somente bondosa. Quem assiste aquele seriado Dr. House, ele é elucidativo. Aquele sujeito não presta, aquele sujeito é perverso, mas ele é o quê? É empático. Ele resolve uma doença porque ele se coloca na posição do paciente. E, ao se colocar na posição do paciente, individualiza e resolve o caso. Essa característica é nossa, enquanto educador, de conhecer o educando, de entender as suas características individualizadas. Bom, em suma, existe um universo metacognitivo que é muito mais contemporâneo do que aquilo que é o simplesmente cognitivo. Com razão, alguém diria, mas não se aprende a aprender a não ser aprendendo. É absolutamente verdadeiro. Mas é como se eu falasse, eu ando para aprender a andar. É mais relevante do que onde eu vou chegar. Da mesma forma, o processo educativo, ele tem como característica o crescimento progressivo da consciência de como que eu aprendo. Ao final de um curso, é menos relevante do que eu aprendi, é se eu aumentei a minha capacidade de entender como que eu aprendo. Isso não é simples, isso é dificílimo, mas se há uma característica hoje da educação contemporânea que as melhores escolas têm, é isso. Se eles perguntarem, tem escola praticando isso? Tem escolas absolutamente voltadas a tentar trabalhar isso. E algumas fazendo isso com muita competência. E, curiosamente, funciona. Funciona no sentido que a pessoa também aprende. Porque, ao aprender, um bom subproduto é aprendizagem. Mas, insisto, é um bom subproduto. Mas o que aquela pessoa detém é a capacidade de aprender permanentemente. Eu vou passar agora a palavra a Gladys, que se inscreveu para fazer uma pergunta. Eu queria, antes de tudo, agradecer pela excelente palestra que nós acabamos de escutar, muito rica, com muita colaboração. E eu queria tocar em dois assuntos. O primeiro, né, aqui no seu livro com David Scott, Educando para a Inovação, uma grande parte do texto é dedicada à reconceituação do espaço da sala de aula, né? Nesse sentido, essa é uma preocupação muito grande que está presente no plano dessa nova gestão que se inicia. E, assim, nesse sentido, eu acho que a reconceituação de sala de aula necessariamente leva à reconceituação do perfil de professor, que no contexto da universidade acaba sofrendo com uma trava, que são
as maneiras que a gente tem de quantificar as atividades do professor pesquisador, de modo a que ele possa ascender na sua carreira, de modo que a gente possa avaliar suas atividades e tudo mais. Então, eu considero que essa é uma trava importante para que a gente possa reconceituar o espaço da sala de aula. Então, isso eu acho que nos leva à necessidade de uma reconceituação da universidade como um todo, nesse sentido. Né? Então, eu gostaria, primeiro tópico, eu gostaria de falar, que o senhor pudesse continuar, aprofundar um pouco mais esse tema. E a segunda é uma coisa é uma pergunta um pouco mais provocativa. Eu estou aqui com o seu livro na página 53 e você diz que há legítimas suspeitas que se pode levantar sobre a dimensão do real potencial das tecnologias digitais na educação. Eu queria perguntar quais são essas legítimas suspeitas, principalmente no nosso caso, que é o contexto da educação superior brasileiro de uma universidade pública paulista. Obrigada. Bem, professora Gladys, primeiro, parabéns, são excelentes perguntas. Não sei se estou apropriado para respondê-las adequadamente. Mas vamos lá, sala de aula. Eu, às vezes, me pergunto o seguinte, imaginem, é um exercício interessante fazer, que a gente avançasse na máquina do tempo 100 anos adiante e pedisse para alguém da área da educação, daqui 100 anos, que olhasse para trás e dissesse assim, o que para você soa mais estranho do que nós praticamos hoje? Eles não hesitariam. Ele vai dizer assim, eu não entendo o que vocês faziam com a sala de aula. Veja, 99% não é uma avaliação minha, 99% é algo mensurável. 99% do tempo de sala de aula, o aluno está passivo, ou seja, ele está assistindo. Uma pergunta óbvia, o que ele está fazendo ali? Por que cargas d'água que ele tem que ficar assistindo, naquele momento, uma aula na qual ele não tem nenhuma ação, nenhuma atividade que lhe se confira individualmente? Por que eu estou dizendo isso? Edugenômica. Se cada um aprende de uma maneira distinta, nem todos nós temos a mesma capacidade de aprender, nós mudamos ao longo da faixa etária, mas cada um de nós tem, durante o dia, a hora que você aprende melhor. Eu, por exemplo, toda a minha capacidade limitada, criativa, ela está até as 10 da manhã. Das 10 da manhã até a hora que eu vou dormir, eu sigo a vida de rotina. Eu não tenho nada mais a produzir que se aproxime. Cada um de nós. Tem pessoas que são exatamente o oposto, são incapazes de produzir qualquer coisa pela manhã. Depois das 10 da manhã eu cumpro rotina, mas eu não produzo mais absolutamente nada que tenha a ver com qualquer criação. Da mesma forma, cada um de nós tem a hora, cada aluno nosso tem a hora que ele melhor aprende. Por que cargas d'água ele tem que chegar às 8, assistir uma aula, na maior parte delas, torna-se chata? Um professor tem que dar uma aula numa hora que ele não quer. Se essa é a hora mais passiva do processo educacional, por que ele tem que pegar um trânsito gigantesco, pegar um engarrafamento, chegar suado, cansado, com fome? A aula, como nós a conhecemos hoje, dirá alguém daqui 100 anos, é exatamente isso que poderia ser feito em outro lugar, em outra hora, na hora que melhor... Se alguém tiver dúvida do que eu estou falando, é pesquisa feita no Brasil, equação de segundo grau. Equação de segundo grau é algo que você, teoricamente, aprende no ensino médio. Se vocês quiserem fazer, façam. Consultem vizinhos, sobrinhos, filhos, netos, que tenham 17 anos e façam a seguinte pergunta. Façam isso. Você entende a equação de segundo grau? Ele vai falar assim, eu sei o que é, mas você sabe que x é igual a menos b, mais ou menos 6 quadrado, de b2 menos 4ac sobre 2a? Fala assim, não, eu estudei isso. Onde é que você aprendeu isso? Resposta primeira, foi na escola. Daí você faz a seguinte pergunta, foi na escola mesmo? Ele fala, não, foi em função da escola. Como função da escola? Daí ele te conta, ele tinha uma prova de matemática, ele na noite anterior foi assistir uma videoaula e aprendeu. Ele não aprendeu com a professora, não aprendeu com o professor, ele aprendeu na videoaula. Acreditem, isso é cada vez mais tendendo a 100%. Quer dizer, a gente força, e com razão, que os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos possam ir para a escola, mas eles não estão mais aprendendo lá.
Eles estudam porque há escola, eles estudam porque há prova, eles estudam porque tem que cumprir um ritual. Mas a maior parte da aprendizagem não se dá naquele momento da aula. Mas por que ele tem que ir para a escola? Ele tem uma sociabilidade, ele forma uma rede de relacionamentos, eu quero alguém... Tudo isso é verdadeiro. Agora, o processo de aprendizagem, ele está muito mais amplo do que a sala de aula. Eu conversei com os 2 químicos que montaram a sala de aula invertida, né? E é curioso, eles queriam saber se o livro deles estava vendendo no Brasil, eles viraram empresários, eles desenvolveram metodologia, eles não eram educadores, não têm noção do que seja pedagogia, eles não têm noção do que é metodologia, eles eram 2 bons professores americanos de química. E aí, eles resolveram, segundo eles, um iPhone, filmar as aulas. Porque alguns alunos, eventualmente, faltavam. Como eles eram químicos e dominavam plataforma, eles criaram uma página da aula deles. E cada vez que eles filmavam com o iPhone, eles colocavam a aula disponível. O que aconteceu com a sala de aula? Foi indo a zero. E eles falaram, nós somos bons professores, os alunos são interessados, e eles não veem mais as aulas? Daí eles falaram, claro que não. Por que alguém virá a aula se eu posso disponibilizar minha aula? O que eles fizeram? Vamos reprogramar a nossa aula, pressupondo que eles viram a aula em casa e vamos criar atividades. Bom, foi um maior sucesso, é chamada sala de aula invertida. Funcionou para eles e funciona por um monte de gente. Simplesmente porque você não elimina a sala de aula, você não elimina o professor, você não elimina o aluno, você faz que aquilo que tem uma natureza passiva, que é assistir a aula, seja feita aonde ele quiser, com quem ele quiser, e aí o papel do professor se reconfigura. Só que isso pressupõe algo óbvio, que é que ele leia antes. Nós fizemos experiências, no assunto são muito legais, mas nós pegamos o seguinte, essa é a nossa experiência, pegamos a aula impressa e distribuímos, mandamos para a próxima aula todo mundo ler. Sabe quantos leram? Quase nenhum. Depois, ao invés de distribuir o material impresso, nós jogamos para o celular deles num formato ultra agradável que ele pudesse assistir no celular. Quase todos assistiram. Acreditem ou não, essa discussão, eu me lembro que eu fui numa discussão aqui no Departamento de Educação da USP, tem até vergonha de dizer isso. Vergonha não por mim, mas vergonha de ter participado dessa discussão. Há menos de 10 anos, onde se discutia computador ou não na educação. A palavra computador não existe mais. O computador não está na vida, a tecnologia digital está em tudo. As pessoas namoram, se relacionam com seus parentes. Mais da metade dos casamentos hoje começaram já na plataforma. Não que eles não se conheçam depois. Então, imagina a educação. Depois teve uma outra discussão que ainda, até 2012, mesmo no Instituto de Educação da Universidade de Londres, se discutia, que era a questão do mobile, né, do celular. Esquece essa discussão. É óbvio que é no mobile. Quer dizer, que o desktop está desaparecendo o notebook, está desaparecendo o iPad. Toda nova geração é no celular. Ele vive no celular, estuda no celular. Portanto, se você tiver que desenvolver qualquer conteúdo digital, necessariamente tem que ser conteúdo digital agradável de ser. Se vocês não acreditam, lembra que a gente assistia futebol? Você ia nos bares que tinham telas enormes? Bom, ontem eu assisti Santos e Paysandu no meu celular no hotel. E você assiste futebol naquela telinha com enorme qualidade. Portanto, acreditem, os alunos estudam no celular, eles têm uma habilidade de leitura e de interação que quem não é tão jovem não tem mais, mas progressivamente este é um mundo educacional. Bom, aí remete para a questão B. Quais são as deficiências e fragilidades da superestimação do mundo digital? Quem sabe produzir isso? É uma coisa curiosa. Alguém sabe o que é League of Legends? Quem tem filho sabe o que é League of Legends. É sofisticadíssimo, é um trabalho em equipe, onde você consegue pontuar não só a equipe como um todo, mas cada indivíduo. É como se eu dissesse o seguinte, meu time pode perder, mas eu tive um bom rendimento. Ou, ao contrário, meu time pode ganhar. Quem sabe desenvolver isso? Não há nenhuma funcionalidade
desses novos softwares desenvolvidos por qualquer indivíduo acima de 30 anos. E a maior parte dos desenvolvimentos foram feitos por quem tem 14, 12, até 8 anos de idade. Portanto, desenvolver um bom conteúdo digital, raramente um bom professor consegue. Até aí, mais ou menos aceitável. Criança que faz isso bem. O oposto que está difícil eles entenderem. Lembra que eu falei que nós temos que conhecer nosso educando. Por melhor que seja um programador, um desenvolvedor de conteúdo, ele não entende o educando. E aí que entraria a esfera do papel do educador. Não há desenvolvimento de conteúdos digitais de qualidade sem a presença do professor tradicional que conhece o conteúdo e que conhece como melhor transmitir aquele conteúdo. Significa que a atividade associada ao processo de aprendizagem deixa de ser uma atividade isolada de um professor que chega na hora, que é competente, para ter que necessariamente desenvolvimento de plataformas. E desenvolver plataformas não é característica e nem será dos professores tradicionais, até por uma questão etária mesmo. Significa que tem que fazer isso juntos. E a experiência que eu tenho é que é dificílimo, porque eles não se respeitam. Tendo numa mesma sala alguém de 12 anos que desenvolve e conhece muito bem a parte de software, colocar com um professor de 60 anos que conhece o conteúdo, mas que menospreza e é recíproco, eles não se entendem. Na verdade, tem um problema até de legislação trabalhista. Quem trabalha hoje no desenvolvimento de software, se a universidade precisar de um desenvolvimento de software, não contrate consultorias. Elas não sabem resolver porque elas contratam pessoas mais velhas. Quem desenvolve software é jovem e criança. Agora, é preciso um trabalho de grupo que vai envolver professores experientes e jovens, que não dominam o conteúdo. E um menospreza o outro pelo que o outro não sabe. Mas eles não vão produzir nada se eles não desenvolverem juntos. Quem que tem tido sucesso? Aquelas universidades que, tendo escolas de educação básica e tendo professores tolerantes, se juntam para desenvolver alguma coisa. No limite, eu diria que nossos alunos, estudantes universitários, eles já estão velhos demais para resolver os problemas. Imagina os professores. Então, há algo que não está na esfera da tecnologia. Por exemplo, como que eu pontuo o trabalho em equipe? Nós não sabemos fazer isso. Nós sabemos resolver o problema de pontuar aluno que dá uma folha de papel, ele responde e você dá nota para ele. Nós só sabemos fazer isso. Quando a gente faz trabalho em grupo, a primeira coisa que um professor decente faz é suspeitar de que um fez mais que o outro. É uma bobagem. Um grupo de jazz, ele só é um bom grupo de jazz porque tem 4, 5 instrumentos tocando ao mesmo tempo. Mas um grupo de jazz bom, há um momento no meio da apresentação onde cada um toca sozinho. Como inserir isso na avaliação educacional, a gente ainda não sabe. Mas o League of Legends sabe. E ele não é educacional, mas lá os menininhos e as menininhas, eles sabem pontuar direitinho quem é que foi bem. Só que como que eu traduzo o League of Legends para uma sala de aula? Ninguém fez isso ainda decentemente. Mas eu preciso que tenha uma conversa entre dois antagônicos. Jovens que menosprezam os professores mais experientes e professores mais experientes que menosprezam os jovens. Então, é essa noção da limitação da tecnologia que a gente ainda não resolveu. Eu tenho mais perguntas que foram encaminhadas, mas eu vou passar a pergunta para a próxima inscrita, que é a Iraide. Tá? Depois eu faço uma outra pergunta encaminhada para a gente. Bem, bom dia a todos. É um prazer imenso ter o professor Ronaldo aqui conosco. Então, serei objetiva. Havia redigido, redigi a minha pergunta e nas suas falas, parte das minhas questões foram respondidas. Mas a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte:
trabalhar, vamos dizer assim, com inovação, com essa perspectiva do aprender, continuar aprendendo, no meu entender, demanda uma prática intencional do docente, seja partindo dele um movimento que é também interno do desejo da mudança e que vai até o aluno tentar captar esse mesmo movimento dentro do aluno nesse processo em que o ponto de partida é diferente e que já não sei se já também não chegaremos a um ponto de igualdade. Me parece que continuará a ser diferente. Então, são paradigmas aí que, para a mudança, também tem a ver com a nossa cultura, né, com as nossas tradições. E, como você acabou de dizer, nós estamos trabalhando aqui com diferentes gerações, aqui, décadas, né, nós em relação aos alunos. Então, e como que a sua prática, como docente, como reitor, como investigador, pesquisador dessa temática, pode nos contribuir, pode fazer colocações no sentido de como que nós, a universidade, junto com aqui especialmente a Prograde, com essa grande missão de inovar a graduação. Quer dizer, não é só um movimento de fora para dentro, mas ele tem que partir do docente, quer dizer, como sensibilizar, como mexer nesse emaranhado e tirar as carteiras das filas. Professor Iraide, entendi a questão e a questão cultural da prática docente é a mais grave delas. E ela tem um agravante, que é um agravante brasileiro. Nós somos muito normativos, né? Nós somos o único país do mundo que botou na Constituição que é a universidade. Nenhum outro país do mundo fez isso. O artigo 207 define o que é a universidade. Daí temos uma legislação, que é a LDB, que fez de bom grado, eu conheci, participei passivamente, mas participei, quando o professor Darcy Ribeiro fez o texto final da LDB. O professor Darcy Ribeiro não usava sequer computador, usava máquina de escrever e duvidava de computadores. Então, foi até um avanço que ele tenha colocado o artigo, acho que é 80, que diz o estímulo a adotar a modalidade da educação à distância para vários níveis educacionais. Mas o que ele chamava de educação à distância, professor Darcy Ribeiro? Ele dizia o seguinte: o Brasil tem áreas remotas. Nas áreas remotas eu preciso usar a tecnologia. Ele imaginava, autor do texto, áreas remotas. Hoje, educação à distância, o Brasil passa a ser o único país que tem modalidade chamada educação à distância como separada da presencial. O mundo não fala mais isso. O mundo fala de uma educação flexível, fala de uma educação contemporânea, fala da utilização de toda a capacidade tecnológica dentro do processo de aprendizagem, sem fazer essa separação abrupta. Essa separação é tão absurda que hoje, onde não funciona, nas áreas remotas. Onde teve o maior sucesso, a chamada educação à distância, foram nos grandes centros urbanos, onde as pessoas não conseguem ficar se deslocando. Ele viabilizou. Bom, por que eu estou falando isso? Eu acho que nós temos, apesar dessa história, uma possibilidade muito interessante. Eu não sei qual é o caso da Unesp, mas aonde quer que tenha sido adotada, a possibilidade de explorar 20% do presencial à distância. Se a gente faz isso aqui, em geral, as pessoas fazem através de uma plataforma chamada Moodle, que é uma plataforma de software livre. O que aconteceu? Eu falo isso das federais que eu acompanhei bem. No começo, um enorme preconceito contra a educação à distância. Mas como havia a possibilidade dos professores presenciais adotarem uma parte da sua carga ou parte das disciplinas à distância, eles foram progressivamente incorporando isso e, rapidamente, o grande mérito não foi mais a educação à distância, foi que isso mudou a visão do que é a educação presencial. É a possibilidade de você oportunizar que o mesmo conteúdo seja disponibilizado de outras formas. Ou seja, nós temos uma carga de preconceito contra a utilização de tecnologias que vem do fato do professor, eu aprendi assim, é assim que eu acredito, e é assim que ele se sente na zona segura de conforto.
essa mudança ela é lenta, ela é gradual e ela é insegura. Por que ela é insegura? Porque o resto do mundo está numa velocidade absurdamente maior que a gente. Nós temos excesso de aula, mas excesso de aulas. Isso faz com que as aulas sejam pouco valorizadas, tanto pelo aluno como pelo professor. E temos muito poucas atividades que não são estritamente de sala de aula. Mudar esse conceito é muito difícil, mas não dá para deixar para muito depois. Isso tem a ver até com... Eu não vou entrar aqui num assunto polêmico, né, evitando, mas, assim, fica para outro dia. Mas a universidade, alguns conceitos básicos que nós temos, e não são errados, mas são conceitos... a ideia de como nós interpretamos a dedicação exclusiva tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Quer dizer, a gente supervaloriza o professor que chega no horário, que está sempre... O Instituto de Educação da Universidade de Londres, ele foi, no Times Higher Education, foi considerado o melhor instituto de educação do planeta. Os professores que ficam o tempo todo, eles existem, são mal falados. Então, é como se eu dissesse, é uma inversão de valores absoluta. Quer dizer, o que dirá a presença do aluno em sala de aula? O nosso modelo é um modelo arraigado. O professor tem que chegar às 8, ficar até às 6, o aluno tem que ter 3.860 horas. Nós somos demasiadamente cartoriais, burocráticos e não abrimos mão disso. E isso é um problema cultural que nós vamos ter que enfrentar. E ele é muito concentrado na gestão escolar e concentrada no docente, não no aluno. Bom, a próxima pergunta é do professor José de Anchieta, do IB de Botucatu. A pergunta é a seguinte, Ronaldo: quais as melhores estratégias para avaliar a metacognição? Bom, de fato, avaliar a metacognição é talvez o trabalho mais difícil, mas absolutamente viável de ser feita. Há N mecanismos a serem repensados, mas eu começaria pela contraposição. Por que cargas d'água a gente inferiu que um aluno que responde a um papel com um conjunto de perguntas vai se transformar no melhor profissional? Certamente, se a gente perguntar para o profissional, ele vai dizer que, claro que ele tem uma memória. Einstein tem uma frase que eu reputo a mais bonita de Einstein. Einstein tem frases que não são dele, mas tem algumas que são deles, e a mais bonita é: educação é aquilo que fica depois que você esquece o que aprendeu. A avaliação tem que avaliar a educação e menos o que aprendeu. Nós somos expertos em avaliar o que o aluno aprendeu. E a metacognição, ela está associada a uma variável transcendente ao que aprendeu, que é o que fica, educação. Isso não é simples, isso é complexo, isso, do meu ponto de vista, envolve até uma avaliação de uma prática que a gente tem muito pouco, que é a avaliação entre pares, os próprios alunos se autoavaliando. Você precisa ter uma plataforma capaz de fazer isso. Você tem hoje fóruns que você pode avaliar a participação dos teus educandos nos fóruns, que é uma característica metacognitiva. Tem N exemplos interessantíssimos de como que você pode pontuar, porque à medida que você pontua, você estimula que o aluno assim se comporte. Se você só estimula a responder numa folha, ele vai se comportar como respondente de uma folha. E ele vai ser um profissional, provavelmente, com grande chance de fracassar. O problema nosso é que a gente está educando para o futuro. Se a gente estivesse educando para o passado, não precisava mudar nada, porque educar para o passado era tranquilo, se o mundo fosse para trás, mas o mundo está indo para frente. E educar para frente é muito difícil. Eu vou passar a palavra à Célia, que pediu a palavra, para fazer uma pergunta. Foi muito bom. Esses minutos da sua fala me levaram a muitas reflexões, porque eu sou bem afeita à educação.
né, muito preocupada, pelo menos, com isso. Até já vou informar inicialmente que eu desenvolvo um projeto numa escola pública com bolsistas, que é ensino de história e novas tecnologias, uma relação possível e necessária. Então, a gente vem trabalhando aí com o Facebook, uma coisa bem. Bom, mas a minha preocupação no Brasil é o seguinte: o senhor, como o senhor pensa, os formuladores das políticas, das nossas políticas educacionais, teriam consciência desses 3 paradigmas que o senhor apontou? Porque o que eu sinto é que a nossa escola, a nossa educação, ela foi assente naquele modelo de escola que ficou dual, a escola do pensar e a escola do fazer, e que hoje a gente fala em exclusão, porque eu nem sei se é exclusão, porque houve um grupo que nunca foi incluído. E agora está refletindo nessa política de cotas, e que não sei se tem solução para isso. Então, a pergunta é, será que os formuladores das nossas políticas têm consciência disso? Enquanto o mundo está fervilhando com as tecnologias e os jovens afeitos a isso, a relação da escola com essa sociedade é uma relação saudável? Nós estamos preocupados com isso? Será que os cursos de licenciatura estão preocupados com essa relação na formação dos seus professores? Esse modelo de escola satisfaz de ensinar? É o nosso sistema educacional? Ou tudo reflete com essa formação ou esse peso histórico que nós temos nessa Constituição? Gostaria de ouvir. Obrigada, professor. Professora Célia, é muito pertinente a sua pergunta e eu vou devolvê-la de uma forma talvez irresponsável, né? Mas há um conjunto de diferenças entre instituições públicas e privadas. Eu vou falar de uma delas. Se numa instituição privada você tiver uma ousadia educacional e elas são necessárias, a chance da gente ser punido, e aqui já me coloco, eu sou aposentado numa pública e agora estou no setor privado, é altíssima. Deixa eu dar um exemplo bem claro. A Universidade Federal do ABC, que vocês acompanham aqui ao lado, uma universidade de grande sucesso, ela abriu um curso, e eu estimulei, porque na época eu estava no Ministério, chamado Ciência e Tecnologia. Então, o aluno se forma, ele é um bacharel em Ciência e Tecnologia. Se uma universidade privada fizer aquilo, o reitor vai literalmente preso. Ele não pode fazer isso. O curso não existe diretrizes curriculares, é uma terminologia que o CNE, a Câmara de Educação Superior, nunca ouviu falar desse curso. É um profissional que não está regulamentado. Veja, o setor público pode e deve explorar coisas que o setor privado é muito mais amarrado. A universidade tem, e hoje a gente teve a história da questão da pós-graduação, lato sensu você paga, ou seja, o artigo 207 confere às universidades um conjunto de prerrogativas administrativas, disciplinares, que o setor público pode explorar muito mais. Por que eu estou falando isso? Eu acho que tem um conjunto de ousadias que pode e deve ser feitas nos lugares que têm, por cultura, maior possibilidade para isso. Por que eu digo isso? Se alguém aqui espera que o Ministério da Educação vai ter alguma ideia brilhante, chance é zero, de qualquer ponto de vista. Primeiro que as pessoas não têm essa competência. Segundo, se tiver essa competência, elas cuidam de apagar incêndios todos os dias e não tem ninguém com capacidade de ao mesmo tempo apagar incêndio e pensar coisas interessantes. Essa iniciativa, ela só pode surgir de onde ela pode surgir, que é dos professores ousados, que pensam novas metodologias, que pensam... Até tem um artigo que você pode sempre se resguardar, se você for uma universidade pública, que é o artigo que fala de modelos experimentais. Você pode fazer projetos experimentais. No projeto experimental, você pode pôr o que quiser. Se é obrigatório ter 200 dias letivos. No meu projeto experimental, eu vou pôr 100 só, porque eu quero... São coisas que o setor privado não pode fazer, sob pena de ir para as manchetes dos jornais, mas que o setor público pode e deve fazer. Claro que eu diria assim... Há outras amarras, do ponto de vista da adoção de tecnologias, que talvez o setor privado tenha mais liberdade, porque ele impõe, né? Quer dizer, ele não pergunta ao professor, vamos adotar tal plataforma. Ele adota e todo mundo tem que ir, senão vai embora. Então, são coisas distintas.
da pergunta, professora, assim, não esperem nenhuma contribuição exógena. Não há nenhum, no caso do Estado de São Paulo, quer dizer, a Secretaria, desculpe, o Conselho Estadual orientou, não vai orientar, porque não se entende como essa missão. O MEC menos ainda, o INEP menos ainda, a CAPES também não. O mundo deles é um mundo de apagar incêndios. Se é preciso criar inovações, essas inovações têm que partir... Eu dei um exemplo. Esse chamado bacharel em ciência e tecnologia, quando o aluno se formou, ele perguntou assim, tá, e onde que eu registro meu diploma? Os caras falaram, não tem como registrar, teu diploma não existe. Aí isso foi a toque de caixa para o Conselho Nacional, que, porque era uma universidade pública, fazendo uma experiência inovadora, regulamentou o curso, mas regulamentou a posteriori, o curso não poderia ter sido aberto. Claro que poderia e deveria ter sido, mas eu só quero dizer assim, temos que ousar e criar novidades, inovações, e meio que elas se cristalizam com o tempo, se a gente acreditar nelas. Mas a maior parte das questões, se a gente mandar uma carta para o MEC ou para o Conselho Estadual de Educação, eu posso fazer isso? A resposta clássica é não, você não pode fazer isso. Isso fere a norma tal, isso fere o decreto tal, isso é dificílimo. O próximo inscrito é o professor Lorival. Professor Mota, obrigado pela palestra. Quebrando um pouquinho o protocolo, ao invés de fazer pergunta, eu gostaria de fazer uma afirmação. A minha afirmação, mais baseada na sua palestra, claro, é que o profissional metacognitivo não é o profissional do futuro. Ele é o profissional dos países que estão cientificamente, tecnologicamente, politicamente e educacionalmente na nossa frente. E exemplo disso, na segunda metade do século XIX, o naturalista Luiz Agassiz, que era suíço e naturalizado americano, ele esteve aqui no Brasil e assistiu, e foi no centro científico da época, que era no Rio de Janeiro, e assistiu palestras de zoólogos. E ele ficou espantado que as palestras eram todas baseadas nos livros europeus. E ele comenta sobre a natureza brasileira, que é rica, sobre a qual muito nós sabemos graças ao Agassiz, que veio de fora. Eles não sabem nada. Agora, enquanto isso, o Darwin, da evolução, dizia que durante a infância dele ele aprendeu ciência colecionando besouro, e isso era reconhecido na escola dele. Um século depois, o Prêmio Nobel de Fisiologia de 2005, que decifrou a estrutura cristalográfica do canal iônico de potássio da membrana da célula, dizia que o que marcou ele foi as aulas que ele tinha também na infância, na escola, em que a professora levava eles na natureza e eles ficavam estudando o lago, o bichinho, do lugar da onde ele morava. Aqui no Brasil, o nosso ensino continua sendo o escolástico, da Idade Média. Mas isso não é culpa dos governantes, não. Porque a universidade exige que o estudante que ingresse nela seja cognitivo. Baseado num conceito que o senhor falou de ensino de grandes massas, que me deixou um pouco preocupado. Ensino de grandes massas é fácil de fazer. O Hitler sabia fazer isso e o Stalin muito bem. Agora, na hora de ingressar na universidade, é esse tipo de aluno que a gente quer. Porque ele entra no ensino massificado para ingressar no vestibular. O aluno que aprende a coisa errada no Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, é o mesmo que aprende a mesma coisa. E tudo através dos livros. Só que ele não sabe qual é o passarinho que vive no quintal da casa dele. Então, a grande verdade é essa. A universidade precisa olhar para ela mesma e dizer: quem é a pessoa que a gente quer que ingresse nela? É o cognitivo ou o metacognitivo? E isso não depende das autoridades, depende de nós dizermos o que a gente quer. Porque é fácil a gente falar de ensino baseado em problema, fala-se muito disso, é moderno. Bom, mas e aí? E o aluno que você quer na universidade, qual é?
Eu queria fazer esse comentário, porque acho que isso é um ponto pertinente que a gente deve pensar seriamente. Não adianta, o HCIS podia ter trocado o livro europeu por celular, por tecnologia moderna, o problema continuava sendo o mesmo. Tá, mas obrigado pela sua palestra e pela oportunidade da gente debater esses assuntos. Eu que agradeço, professor Lorival, concordo integralmente contigo. Temos grandes desafios pela frente. É importante ter noção de que a gente não tem as soluções ainda, mas saber qual é o problema é um passo fundamental. O problema é mascarar qual é o grande dilema que nós temos. Não é um mero problema de adoção de uma metodologia em substituição a outra, é muito mais profundo e não resolvido. Não resolvido aqui. E não, eu tive há 2 semanas em Berlim. Tradicionalmente, a chamada Escola Técnica de Berlim era um enorme sucesso, era o padrão para todo mundo. Então, numa crise violenta, é óbvio, a Escola Técnica Educacional de Berlim, ela era excepcionalmente boa para produzir os resultados do século XX. Quando a gente mudou de século, a vantagem é que em Berlim eles descobriram aquilo não funciona mais, apesar do enorme sucesso que tinha antes. Agora, a coisa boa é que eles também ainda não sabem o que fazer. Professor Ronaldo, eu vou fazer uma pergunta encaminhada por Mercedes Sazo, de Penápolis, São Paulo. A pergunta é assim: o ensino à distância seria mais indicado para pessoas com qual perfil? De novo, professora Mercedes, a terminologia à distância, ela ficou muito arraigada numa separação abrupta com a presencial. Particularmente, eu acredito que nós caminhamos para um sistema híbrido. O híbrido entendido aqui como você ofertando um leque grande de meios de entregar o mesmo conteúdo, e quem vai customizá-los vai ser a partir da característica do educando, podendo ser, em alguns casos, aquilo que nós chamamos genericamente a distância. Mas existirão, e são bem-vindos, alunos cujas características sejam muito mais presenciais. O papel da escola, o papel da universidade é estar preparada para um leque muito grande. Agora, existe essa separação. E o que nós não prevíamos, definitivamente não prevíamos, é que em alguns indicadores, e não é alguns genéricos, eu estou me referindo ao ENAD, que é o exame que é aplicado aos formandos, que praticamente em todas as áreas, os alunos formandos da educação à distância têm tido reiteradas vezes resultados melhores que os presenciais. Isso não deve gerar como conclusão que educação à distância é melhor que presencial. O bom é você ter um leque enorme de modos de entrega. E nem é verdade dizer que o aluno da educação à distância é melhor que o presencial. O que eu estou afirmando é, à luz do indicador ENAD, o formando da educação à distância tem reiteradas vezes tido mais sucesso que o aluno presencial. Por que isso acontece? Porque o aluno da educação à distância, além de aprender o conteúdo, ele obrigatoriamente tem que aprender a lidar com plataformas, ele tem que desenvolver uma coisa que não necessariamente o aluno presencial desenvolve, que é o aprender a aprender. Essa ideia do desenvolvimento da capacidade própria de aprendizagem é inerentemente mais visível na educação à distância do que no presencial. Então, eu não estou defendendo uma contra a outra, eu estou dizendo que a educação à distância, por algum motivo, incorporou mais rapidamente esta característica de estimular que cada um explore seus próprios predicados. Mas, terminantemente, eu acho que a gente caminha em direção a algo muito mais flexível se as normas permitirem. Quer dizer, não deveríamos ter normas com esse nível de barreiras que nós temos hoje. Não é o nosso caso aqui, mas às vezes me perguntam assim, você acha que dá para formar um médico à educação à distância? Eu digo assim, o que não pode mais é formar médicos que não dominem plataformas que lhe permitam exercício da medicina com competência envolvendo telemedicina, o domínio completo de que é imaginamento médico, como que eu posso... Isso é a melhor resposta. Não dá para formar médicos, nem enfermeiros, nem fisioterapeutas, nem professores que não tenham domínio de plataformas e outras características.
próxima pergunta foi encaminhada por Alessandra de Andrade Lopes e outros 10 professores do Senep. Tá? A pergunta é a seguinte, professor. Gostaríamos de saber sobre o desenvolvimento de ações inovadoras de recuperação de alunos de baixo rendimento que cada vez mais aumentam os índices de evasão e retenção. A professora Alessandra pergunta uma coisa crucial, né? Quer dizer, deixa eu falar a nossa realidade, que é um pouco distinta das universidades. A universidade pública, naturalmente, recolhe aquilo que tradicionalmente se chama os melhores alunos. Aí, com relação aos não melhores alunos, à luz desses indicadores, a gente pode concluir, eles não deviam fazer a universidade mesmo. É uma hipótese, não tem problema nenhum, eu não concordo com ela, mas é uma hipótese. A segunda hipótese, a gente deve ampliar o nosso espectro de alunos fazendo ensino superior. Como fazer isso? Nós temos um caso clássico, que são os nossos cursos de engenharia. Os nossos cursos de engenharia são moldados à semelhança dos cursos de engenharia das universidades públicas. Então, elas começam com Cálculo 1, com Física 1. Física 1 adota-se o Halliday, Tipler, para quem conhece, são os livros padrão. Qual é o resultado que tem? O perfil do aluno típico do setor privado, que hoje é responsável por 3/4 dos alunos, é muito distinto do perfil típico do 1/4 de escola pública. Tipicamente, nosso aluno que entra é alguém que há 10 anos fez ensino médio, já era ruim, ele não era um bom aluno, o ensino era ruim, ele tem que trabalhar, ele vai para o mercado de trabalho, chega um momento da vida dele, próximo aos 28, 29 anos, que ele diz o seguinte, eu só vou melhorar de vida, qualquer ponto de vista, se eu fizer um ensino superior. Daí ele resolve fazer ensino superior. Daí diz para ele, faz administração. Ele fala, não, eu não quero fazer administração, eu quero fazer engenharia. Daí ele escolhe uma que faz engenharia. Chega lá, ele entra, Física 1, 90% é reprovado. Bom, você vai dizer, é assim mesmo, ele não sabe matemática, não sabe engenharia, não sabe física, não vai fazer. Bom, é uma hipótese. Qual é a outra hipótese? Quem sabe eu atraso um pouco a formação dele e, ao invés de ele entrar direto em Física 1, eu crio uma coisa chamada noções de física para engenheiros. Nessas noções de física, eu exploro menos matemática, aumento o apreço dele pela matemática, introduzo conceitos, procuro os melhores professores. Nós pegamos a seguinte pergunta, quem é o melhor professor de física do Brasil? Não existe o melhor, mas existem uns caras muito bons. Quem que é um muito bom? O USP de São Carlos tem um professor lá que é muito bom. Existe esse professor. Nós fomos lá, falamos com ele, ele, sem cobrar nada, preparou um conjunto de questões e abordagens e aulas, e introduzimos noções físicas dadas pelos melhores professores, da forma mais agradável, falando mais de conceitos, fazendo com que ele goste. A palavra principal é apreço pela ciência, apreço pela matemática. Esse aluno que era reprovado 90%, nessa disciplina foi aprovado quase 100%. A disciplina era supostamente fácil. Bom, mas no semestre seguinte, aí ele começou com o texto clássico do Halliday, Tipler ou coisas equivalentes. Aquilo que reprovava 90% passou a aprovar 90%. Ou seja, desde que o aluno tenha, digamos, garra, disposição, qualquer missão que você der e ele gostar do que está fazendo, ele supera. Então, para nós, foi um aprendizado muito interessante, muito interessante. Você tem a capacidade de, em adotando medidas... Alguém vai dizer, mas isso, um curso de engenharia que era de 5 anos, vai virar 5,5. Não está claro isso. Está claro que você perde um tempo no início, mas esse tempo é rapidamente recuperado. Na verdade, nós estamos fazendo uma coisa curiosa. Eram 4 físicas, né? Mas você pode, se esse conceito inicial é bem feito, para um engenheiro que vai ser engenheiro, que não vai ser um acadêmico na área de engenharia, você, talvez as outras
4 físicas caibam em 3, e você nem vai precisar mais perder um tempo. Esse raciocínio vale para química, esse raciocínio vale para matemática, mas tem que fazer muito bem feito e tem que fazer, de fato, aí volta o ponto. O professor é a figura fundamental. É muito delicado. Para dar noções básicas de biologia, para dar noções básicas de química, não é um professor qualquer. Você tem que fazer a seguinte pergunta: quem é o melhor professor de biologia que eu tenho no país? Não existe mas existem 10, 100, não são tantos. Essa pessoa tem que ficar responsável por preparar o material. E a gente fez uma forma, que é tanto assunto, né? Que um aluno pode só assistir às aulas pela plataforma. Nós temos uma plataforma chamada Sava, que é uma sala virtual de aprendizagem. Contém tudo, ou quase tudo que deve ser contido. Um aluno que nunca for assistir uma aula e só for no Sava, ele pode tirar 10. Um aluno que nunca for no ambiente virtual e só assistir a aula, ele também pode tirar 10. De novo, isso do ponto de vista regulatório do MEC, eu não sei se pode. Eu estou falando isso aqui porque é o aluno que escolhe. E o MEC quer saber o seguinte: essa disciplina é presencial ou à distância? Nós estamos dizendo assim, não sei. Não sei. Quem vai decidir isso é o aluno. Nós, no setor privado, quando fazemos, a gente não pode nem falar muito isso aqui, tomara que não esteja gravado. Mas vocês podem fazer isso. Entende? Eu estou brincando, né? Quer dizer, porque a gente está sujeito a uma acusação do lucro, né? E não é improcedente, a acusação ela tem histórico suficiente para justificar, mas o setor público tem prerrogativas muito interessantes que a gente precisaria explorar muito mais. Nós temos 10 minutos para terminar. Eu vou passar a palavra ao professor Mário Sérgio. Bom, primeiro queria dizer que é um enorme prazer estar aqui junto com o Ronaldo, né? E nesse bate-papo extremamente agradável, pena que o tempo é curto, né? Porque a conversa é extremamente instigadora. Mas, enquanto o Ronaldo estava falando, eu estava aqui pensando que, de fato, nós não estamos apenas numa época de mudança, né? O fato é que nós estamos numa mudança de época, e marcada pela... Talvez o marco principal é a tecnologia da informação. E a família mudou, as instituições mudaram, a cultura mudou, a sociedade mudou, mas o fato é que a escola mudou quase nada, né? Então, esse é um ponto importante quando você faz uma reflexão, por exemplo, num conceito relacionado com a pós-modernidade, que, aliás, tem nossa sociedade líquida, onde a informação e a tecnologia mudam tão rápido, as coisas mudam tão rápido, né, que dá para lembrar o Andy Warhol quando dizia que a fama dura apenas 15 minutos. Né? Mas o que é muito valorizado é a informação. E dentro desse contexto todo que você falou, eu queria que você explorasse um pouquinho mais como é que você vê a diferença entre informação e conhecimento. Como é que você estabelece essa relação? Qual é a linha tênue aí? Bem, professor Mário Sérgio, somos amigos há 40 anos e enfrentamos os meus dilemas há quase meio século, né? A distinção entre informação e conhecimento é a mais simples, porque o conhecimento é uma forma sistemática de você organizar o conjunto de informações em geral dispersas. O drama está sobre o que a gente exige hoje de um futuro cidadão ou profissional. É muito mais associado à capacidade de gestão do conhecimento do que o conhecimento em si. Ou seja, eu já não pergunto para alguém se ela tem o conhecimento, mas pergunto se ela sabe gerir aquele conhecimento. Deixa eu falar isso de uma forma mais pedagógica, educacional. Nós, professores, a gente costumou dividir a sala, fazendo uma figura de linguagem. Alunos que sabem, têm conhecimento e passam, alunos que não sabem, não têm conhecimento e não passam. O professor não fez nada de errado. O que o professor talvez não esteja preparado é que cada vez mais vai surgir um aluno, aqui no meio, que vai dizer: professor, eu nem sei se eu sei. O que eu sei é que, se o senhor me fizer uma pergunta e me deixar ter livre acesso à informação, eu resolvo o teu problema. E o professor atual não sabe pontuar esse aluno.
Veja, esse aluno não é o aluno que, de forma simples, diz, eu sei e respondi tua questão, portanto, eu passei. Ele também não é aquele aluno que diz, eu não sei, eu não aprendi. Ele é um aluno que diz uma coisa nova. Esses alunos estão dizendo isso para nós e nós não estamos ouvindo. Eu falo aluno porque isso acontece mais na educação básica, onde é mais relevante isso. Ele diz, professor, me dá um problema que eu resolvo, que é uma versão do aluno do PBL, né, do Problem Based Learning, mas é do aluno. Ele está dizendo o seguinte, eu não quero responder a tua pergunta como você a fez, me dá uma missão que eu resolvo. Isso vai aparecer 1, 2 mil, milhões, bilhões de educandos que vão dizer assim, eu não sei se eu sei, o que eu sei é que se você me der uma missão, eu resolvo. À luz do acesso à informação. As nossas provas se caracterizam por serem individuais e sem acesso à informação. A prática profissional e a vida diária é livre acesso à informação e trabalho em equipe. Então, aquilo que eu estou medindo, a régua que eu estou medindo, não mede mais o sucesso do futuro profissional. Aquilo que era uma boa régua para o século XX é uma régua quase inútil, para não dizer injusta e perversa, no século XXI. Então, esse drama, é legal que venha do educando. Quem vai mudar a cabeça do educador é o educando. Cada vez mais nós vamos nos ver assim, eu não sei pontuar esse educando. Ele me diz o seguinte, me dá uma tarefa que eu cumpro, mas deixa eu fazer da minha maneira. Você fala, não, não pode. Você, para passar nessa disciplina, essa tolerância, essa sensibilidade do educador, que vai ser está sendo muito difícil para a gente avançar. Mas ela, felizmente, é cada vez mais comum. E isso que eu estou dizendo não é uma retórica abstrata. Se você olhar na sua sala de aula, você começa a perceber que esse perfil começa a florar. É o aluno e vai se transformar num excelente profissional. E isso vale até para formar cientista. Não é aquele que sabe... se eu vou ter um aluno de mestrado, doutorado, vale a mesma lógica. Não é tão relevante as notas que ele tirou, o que ele sabe. O que eu quero de um bom aluno de mestrado, doutorado, ele não precisa ter a informação. Eu vou dar um problema para ele, para resolver, né, de biologia molecular. Aquilo que ele não souber, não é um problema se ele sabe procurar, se ele sabe sistematizar, se ele sabe organizar, se ele sabe... organizar o conhecimento e furar fronteiras, quer dizer, é isso que eu vou medir, e não medir qual é o conhecimento prévio. E um empresário, quando contrata alguém, segue a mesma lógica, é a postura, é a capacidade de iniciativa que é o que vai ser o grande diferencial. É isso, e não o conhecimento, quer dizer... fazendo a provocação, no limite, é irrelevante o que ele saiba. É absolutamente relevante como que ele se comporta perante um desafio que lhe é proposto. É outro perfil, são outras réguas. Bom, nós temos 4 minutinhos e a última pergunta é do Graef. Bom dia, uma palestra muito densa e muito didática, então acho que está todo mundo aqui muito feliz com a sua presença, professor. Você usou a analogia da genética, né, para falar até da genética, e acho que tem uma outra revolução que está chegando, que se a gente pegar agora, imaginar o sistema neuronal, né, então o livro talvez fosse uma memória sem conexão, agora nós temos uma informação que está conectando, mas ainda o neocórtex, ou seja, a parte cognitiva, somos nós. Mas as máquinas também começam a fazer esse papel de neocórtex, começam a fazer essa cognição. E, inclusive, o professor até mencionou a questão do Google, né, que sabe mais da gente e provavelmente é inteligência artificial. Então, eu gostaria de saber um pouquinho, assim, uma reflexão, a gente está com um tempo curtíssimo, sobre essa nova fronteira, né, da inteligência artificial e como ela vai poder, talvez, auxiliar
nesse sentido dessa educação individual. Estou restringindo o problema para não ficar muito amplo, porque talvez seja uma forma da gente entendendo melhor o aluno e também usando essas tecnologias para atingir mais diretamente as necessidades daquele aluno naquele momento. Vou restringir nesse sentido só para não permitir assim mas gostaria muito de ouvir a opinião do senhor. Não, o senhor está absolutamente correto, professor Greff. Uma experiência que a gente vale a pena a gente acompanhar é a Finlândia, não pelo que tem de bom, mas pelas loucuras que eles são obrigados a fazer. Eu não sei se todos acompanham a história da Finlândia. A Finlândia, ela tipicamente ficava em primeiro lugar em todos os testes do PISA. Eles tomaram um conjunto de ações deliberadas, mas secretas, onde eles propositalmente tomaram medidas para que caíssem do topo. E a história é muito interessante. Eles foram ultrapassados agora, segundo eles, com muita felicidade, por Singapura, por Hong Kong, pela Coreia, pelo Japão. Eles foram... Por que eles fizeram isso? Porque eles eram bons numa régua antiga, que era ligada à parte cognitiva. Mas eles não eram mensurados, porque o PISA não mensura isso, conexões entre áreas do saber. Mas os dirigentes da Finlândia são suficientemente espertos para saber que preparar uma geração para o futuro são gerações que sabem fazer conexões entre áreas do saber. E eu aprendo ou desestimulo isso na escola. E o drama deles é que, embora eles percebessem isso, uma escola que fica em primeiro lugar no planeta e todo mundo fica querendo copiar, não muda. Porque diz o seguinte, eu sou os melhores. Eles precisaram ter um programa paulatino de ir para trás para agora falar assim, agora eu mudo. Não eliminando as áreas do saber. As pessoas interpretaram mal isso no Brasil. Priorizando conexões entre áreas do saber. Né? Se eu vou estudar a água tem a ver desde a questão de higiene até a questão molecular do H2O. E aí eu pego... exploro muito mais o tema e valorizo a capacidade do educando de fazer conexões, e aí, de certa forma, de alguma maneira, eu estou trabalhando o conectivismo, que é como se dissesse, tem uma partezinha do nosso cérebro lá que é mais dedicada a isso. E como tudo, é como se fosse um músculo, né? Eu pratico e cresço, ou eu inibo e atrofio, eles têm essa noção. Esse é um problema que nós nem temos, nós estamos na pré-história, né? Mas é muito importante a gente acompanhar aquele desenvolvimento, porque eles estão propondo um modelo, uma abordagem educacional, não é metodológica, abordagem educacional, onde eles querem que os professores valorizem os meninos e meninas. Esse aqui, ele pode não dominar tanto a molécula de H2O, mas ele é o jeito que melhor soube fazer isso, comparando com o saneamento básico. Então, a chamada transversalidade não significa superficialidade. Eu posso fazer e devo fazer transversalidade com aprofundamento de domínio de conhecimento. Esse exercício é muito difícil. Como a gente ainda não sequer domina o conhecimento, falar em transversalidade às vezes é meio perigoso. Mas a gente tem que pelo menos acompanhar essas coisas. Muito obrigado, professor. Bom, o nosso tempo venceu, Ronaldo, mas eu peço licença só para passar a palavra a uma pessoa que se inscreveu e perdi a inscrição dele, que é o professor Krieger, tá? Então, eu só vou estender um pouquinho o nosso tempo por causa disso, tá? Não, mas realmente, eu me inscrevi porque eu queria manifestar a satisfação de ver o Ronaldo de novo. Mesmo quando ele esteve fora, a gente acompanhava o progresso dele pelos e-mails que mandava e os artigos que publicava, de maneira que a gente sempre acompanhou a carreira brilhante do Ronaldo na física, evidentemente, mas na educação, que principalmente a gente tem visto o que ele tem feito pelo Brasil nesse setor. Eu acho que das coisas que você falou que me impressionou muito foi essa nova visão da educação, digamos, para o nosso século XXI, que é, digamos, dar os instrumentos a cada um para que ele aprenda de forma permanente. Esse é o fundamental.
Agora, isso é individual, quer dizer, cara, esses instrumentos. Então, você mostrou a dificuldade de você identificar em cada um quais são as aptidões que ele tem para ter essa possibilidade de desenvolver a aptidão de aprendizagem de forma permanente. Que, de certa forma, é um senso crítico, de certa forma, é um método científico. Mas você mostrou que a genômica pode auxiliar um pouco. Eu fiquei muito interessado, porque nós agora na medicina estamos nessa fase aí da medicina de precisão, medicina individualizada, em que a gente está procurando fazer a correlação da genômica com as entidades mórbidas, mas aí é muito, digamos, objetivo. Você sabe no câncer qual é as alterações moleculares que estão ocorrendo e usa, digamos, a genômica para você identificar essas cadeias que estão alteradas. Então é muito objetivo. Agora, você falou que está se usando a genômica também aí. E eu fiquei muito curioso, porque aí é muito complexo, não é? Porque é um comportamento, é uma aptidão. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais. Mas eu, de novo, quero dizer, eu acho que esse dado que você deu, para mim, é fundamental. Quer dizer, realmente, esse é o problema da educação. É você despertar no indivíduo a aptidão para que ele aprenda de forma permanente. E aí é a educação, não é o que? A informação e sim a capacidade que ele tem de elaborar as coisas, de resolver problemas. E como é que a genômica pode ajudar? Primeiro, assim, a gente resolve o problema do veneno, o antídoto do veneno vem do veneno, não é isso? Quer dizer, se quem causou essa confusão toda foram as tecnologias digitais, provavelmente as soluções contemplam tecnologias digitais. É impossível customizar, e é preciso que customize, a educação sem fazer uso de tecnologias digitais. Quer dizer, nós estamos falando de milhões, bilhões de alunos, não tem como imaginar que a gente vai ter um tutor para cada um. Por isso que o desenvolvimento de plataformas da Learning Analytics e outras do Genômicas, elas são fundamentais. A parte de plataformas e analítica da aprendizagem está mais ou menos bem encaminhada. O que não está é o que faz com a edugenômica. Eu posso depois passar a referência desses dois grupos. Eu tenho uma coluna no portal IG que eu coloquei os links para esses grupos que trabalham hoje muito bem com a edugenômica, mas ela pode tanto ser usada por uma visão mais, eu quero chamar racista, né? Onde eu vou escolher pessoas, por exemplo, eu posso, naqueles 74 regiões do DNA, em que eu posso fazer uma correlação de aprendizagem, descobrir que as pessoas que têm maior tendência, aptidão para música, eu tenho marcadores genéticos que eles conseguem fazer isso. Eu posso fazer isso e identificar que os melhores eu vou levar para a escola de música. Não é isso que está sendo feito, feito o contrário. Se alguém dos meus educandos é diagnosticado com uma tendência a ter maior dificuldade de aprendizagem musical, eu, desde o início, dou mais música. Eu recupero a ideia do homem renascentista. Porque eu percebo que alguém tem maior dificuldade, a ele eu estimulo mais. É o contrário. Eu penso uma formação mais integral. Ou eu posso fazer isso por aptidão física. Eu vou dar educação física para quem tem aptidão para fazer esportes. Daí eu descubro os melhores e vou ter os melhores nadadores, ou não. Alguém que eu consiga identificar, não visualmente, alguém que é mais propenso a jogar futebol, basquete, porque é mais alto. É como se eu dissesse, eu pego os mais baixos, agora estou usando uma é como se eu dissesse, aos mais baixos de estatura, porque tem menos tendência a jogar basquete, eu estimulo mais que joguem basquete, porque eles terão uma formação mais integral. E isso, se eu conseguir identificar de alguma forma, precocemente, através de indicadores, essa é a ideia por trás desse grupo sediado no King's College. Quer dizer, quanto antes eu descubro eventuais fragilidades e deficiências, mais cedo eu estimulo que aquilo seja compensado por uma ação educacional, e não o oposto. Mas eu concordo que é uma área tremendamente perigosa, porque ela pode ser utilizada da forma... É como se fosse um teste do pezinho muito mais sofisticado agora, que eu faço desde criança.
Bom, para encerrar, eu gostaria apenas de agradecer a participação do professor Ronaldo, que foi, sem dúvida, interessantíssimo, né? Agradecer o debate, as pessoas que participaram, agradecer o pessoal que está à distância, né? Isso é interessante, o grupo da Alessandra lá no CENEP, que ela está em Bauru com um grupo, é o nosso grupo que estuda a questão de práticas pedagógicas e que se articula e deverá se articular mais até com a questão do ensino à distância, porque eu vejo que são duas questões bem preconceituosas na universidade, e isso precisa acabar. Nós precisamos trabalhar com a ideia de que a questão pedagógica, ela se articula, como você colocou muito bem, com a questão tecnológica. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu vejo também essa satisfação, você usa a customização, né? E nós temos utilizado na nossa plataforma, em nosso trabalho, a questão da personalização, né, que vai na mesma direção, e eu espero aí que a Gladys e a sua equipe tenham muito sucesso nesse desafio à frente da personalização curricular dentro da nossa universidade. Okay? Muito obrigado, Ronaldo.